Boa noite para todo mundo. Hoje, dia 4 de maio de 2023, vamos para o nosso resumão do dia, começando pela Ásia. Bom, pessoal, as bolsas da Ásia hoje fecharam no positivo, a China voltou de feriado e reabriu, tá? E acabou fechando no positivo, apesar de ontem à noite ter saído dados de PMI Caixin lá na China e terem vindo abaixo de 50, ou seja, lá no vídeo de PMI eu explico para vocês, quando esses dados vêm abaixo de 50, mostra que a economia do país está encolhendo. E os dados acima de 50 mostram que a economia está em expansão, expandindo. Então, esse dado mostra que a economia da China está encolhendo, não está expandindo como era esperado por todo mundo. E apesar disso, ainda assim, as bolsas por lá fecharam no positivo, tá? Esse dado de PMI, pessoal, ele acabou refletindo aí no minério de ferro. A cotação de minério de ferro essa madrugada caiu mais de 2% por causa desse dado fraco vindo da China. E o petróleo se manteve estável e, afinal de contas, ele vem de quedas consecutivas nessa última semana. Então, ele se manteve estável, mas o minério de ferro acabou sentindo e isso impacta na cotação da Vale aqui no Brasil, que nós vamos falar já, tá? Mas agora vamos falar então bolsas na Ásia, aquelas que estão abertas, né? Por exemplo, o Japão tá no feriado, mas aquelas que estão abertas fecharam no positivo. Vamos agora para a Europa. Bom, pessoal, lá na Europa hoje o drive do dia foi a decisão de política monetária do Banco Central Europeu. Por lá, o Banco Central aumenta também os seus juros em 0,25 base points. Era esperado esse aumento, dado que a inflação na Europa não está controlada e os dados mostram isso, os dados de atividade econômica mostram uma inflação forte, né, permanente, principalmente no setor de serviços por lá. Então, o Banco Central Europeu aumentou os juros aí em 0,25 base points. E na fala da presidente do Banco Central Europeu por lá, Christine Lagarde, hoje, logo depois do anúncio, vem a entrevista coletiva da Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu. Nessa entrevista, ela reforça que a inflação por lá não está controlada e que, se for necessário aumentar os juros novamente na próxima reunião, eles farão sem hesitar. Inclusive, na entrevista coletiva, um jornalista pergunta para ela assim: vocês já têm uma expectativa de qual vai ser a taxa final de juros, né? Até quando que vocês vão aumentar para de fato conseguir controlar a inflação? Ela falou assim: olha, mais importante do que a chegada é o processo, é a jornada. E estamos ainda no meio da jornada. Ou seja, ela deixa muito claro aí que eles ainda estão num processo de aumento de juros para controlar a inflação. Então, isso por si só faz com que as bolsas na Europa hoje fechem no negativo, tá, pessoal? Porque, só para vocês entenderem o link aqui, vamos reforçar o link aqui. Quando a gente aumenta os juros num país ou na zona do euro, por exemplo, se aumenta os juros para quê? Para desacelerar a economia, porque se o dinheiro fica mais caro, as pessoas não ficam estimuladas a consumir. Se as pessoas não ficam estimuladas a consumir, você desaquece a economia. Desaquecendo a economia, você tende a controlar a inflação. Só que se você desaquece a economia, as empresas sentem, porque elas não vão ter para quem vender, porque se você aumenta os juros, os empréstimos para essas empresas ficam mais caras. Então, quando você aumenta a taxa de juros, as empresas listadas em bolsa sentem negativamente, por isso caem. Por isso que esse anúncio lá na zona do euro, lá pelo Banco Central Europeu, fez com que as bolsas por lá fechassem no negativo, ok? Vamos agora, então, lá para os Estados Unidos. Bom, lá nos Estados Unidos, pessoal, 2 pontos importantes aqui a ser mencionados. Primeiro, sim, eles sentem, tá, a decisão de juros da Europa, o aumento de juros por lá e o comunicado de que novos aumentos serão necessários. Isso provoca queda, você consegue ver exatamente nas falas da Christine Lagarde a movimentação de queda nas bolsas dos Estados Unidos, mas além disso tem 2 pontos aqui que eu queria falar com vocês. O primeiro é o seguinte, pessoal. Ontem, no aftermarket das bolsas dos Estados Unidos, bancos de médio porte, os bancos menores, bancos regionais, né? Os bancos regionais lá, eles caem abruptamente. Eu vou destacar aqui um banco chamado PacWest. Este banco ontem, ele conseguiu cair mais de 50% no aftermarket e hoje ele continuou em queda, tá? É um banco regional que aparentemente, pessoal, ele vai ser a próxima vítima aí de uma possível quebra em relação aos bancos regionais que têm quebrado nos Estados Unidos. Vai ser o 4º banco, né? Nós passamos pelo Silicon Valley Bank, pelo Signature Bank, pelo First Republic Bank e agora é esse PacWest aí que está no radar dos investidores por causa de uma possível quebra. Isso acabou contaminando outros bancos de regionais e outros bancos maiores, inclusive, também que fecharam. O setor bancário, de modo geral, nos Estados Unidos fechou no negativo, contaminando as bolsas americanas, tá? Além disso também, pessoal, hoje de manhã saíram dados relacionados a emprego, indicadores de emprego.
e de trabalho lá nos Estados Unidos hoje, vou destacar 2 aqui para vocês, que o primeiro é pedidos iniciais de seguro-desemprego, que veio um pouco abaixo do esperado, mostrando que as pessoas estão ficando mais empregadas por lá. E o custo unitário da mão de obra, que ele praticamente dobrou do último dado para este, ou seja, reforça a fala do presidente do Banco Central americano no dia de ontem, o Jerome Powell, em que ele sinaliza que o trabalho nos Estados Unidos, os empregos nos Estados Unidos ainda estão muito resilientes, né, ao aumento de juros. Então, assim, empregos resilientes são mais pessoas empregadas, são mais pessoas recebendo, são mais pessoas consumindo, gerando mais inflação, fazendo com que o Banco Central tenha que subir os juros por lá. Então, os dados hoje, eles reforçam a fala do Powell de ontem. E, pessoal, nós estamos a um dia do payroll. Amanhã saem dados de payroll nos Estados Unidos, que são os dados considerados os dados mais importantes do mundo. Porque eles trazem aí a realidade de emprego, de fato, aí, de como que tá os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos. Tá? Então, isso, enfim, isso tudo que eu comentei com vocês aqui faz com que as bolsas dos Estados Unidos hoje também fechem no negativo. Ok? Agora vamos vir aqui pro Brasil. Bom, aqui no Brasil, pessoal, a nossa movimentação é completamente fora da movimentação mundial de bolsas negativas. A nossa bolsa aqui fecha bem positiva e o nosso dólar, ele fecha levemente negativo, mais dentro da estabilidade do que qualquer outra coisa, mas de qualquer forma no negativo. Ok? Vamos entender por quê. Ontem à noite, pessoal, teve decisão de política monetária aqui no Brasil e não aconteceu nada que não fosse esperado. Então a taxa de juros foi mantida em 13,75%. Não teve nenhum aumento, não teve nenhum corte, mas o que pegou, pessoal, foi o comunicado do Copom. No comunicado ele traz bem mais do mesmo em relação à última reunião, que eles estão acompanhando a boa intenção do Ministério da Fazenda em relação ao arcabouço fiscal, em relação a buscar equilibrar as contas públicas do governo e tal, mas que eles, enfim, vão aguardar isso de qualquer forma. O comunicado reforça, pessoal, que a correlação entre arcabouço fiscal e corte de juros, ela não é mecânica, eles botam essa expressão lá, ela não é mecânica. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é porque você tem um arcabouço, seja ele qualquer um, nem sei se ele foi aprovado, não sei nem se é um texto bom, pronto, já pode cortar os juros, que é uma alegação do governo, né? Tipo, ó, já temos um arcabouço fiscal sendo discutido, bora cortar os juros. Não é uma correlação mecânica, assim. O arcabouço fiscal tem que ser um texto bom, tem que cuidar da trajetória de dívida do país, tem que conseguir equilibrar a arrecadação versus gastos do país, né? Então, e ele tem que colocar a expectativa de trajetória de inflação em linha, que ainda não está tão em linha por aqui. Deu uma amenizada nos últimos Boletim Focus que saíram aqui. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui explicando Boletim Focus. Se você não lembra o que é, vai lá e assiste. Mas, de qualquer forma, pessoal, o que pegou, vamos lá, o que pegou do comunicado foi que o Banco Central brasileiro, ele reforça o seguinte: olha, se precisarem de novas altas de juros, nós vamos fazer, porém, é muito pouco provável que isso aconteça. Esta parte do comunicado, pessoal, deixa muito claro que é bem pouco provável um cenário em que a gente siga aumentando os juros. Então, talvez chegamos no nosso teto de juros aqui no Brasil, tá? E daqui para ou a gente pode manter ou é queda, né? Isso estimula as empresas listadas na bolsa, é o contrário do que eu expliquei para vocês lá da zona do euro, tá? Então as bolsas, principalmente bancos aqui no Brasil, ao contrário lá dos Estados Unidos, performaram muito bem no dia de hoje, fecharam bem no positivo. Apesar da Vale ter fechado no negativo por causa da queda do minério de ferro que eu comentei com vocês, os bancos performaram bem, a Petrobras performou muito bem hoje, isso impactou positivamente na nossa bolsa. Por fim, temos mais um último motivador da nossa bolsa ter fechado tão positiva hoje, que é o seguinte: no mês de abril, pessoal, o presidente Lula, ele emitiu alguns decretos, dentre eles 2 bastante polêmicos, tá? Relacionados ao setor de saneamento básico. O primeiro é o seguinte: no decreto do Lula, as empresas estatais de saneamento básico, as empresas estatais de saneamento do país, para elas contratarem empresas privadas hoje, elas têm que fazer licitação. Então, várias empresas concorrem a aquele serviço e quem ganhar ali no menor valor assume aquele serviço para prestar serviço aí para empresa estatal, ok? E o decreto do Lula, ele tira esta obrigatoriedade de licitação, ou seja, as empresas estatais de saneamento, elas poderiam contratar qualquer empresa sem licitar. Tá, isso é um retrocesso.
E esse é um decreto polêmico que o presidente Lula emitiu em abril. E o segundo é que, além de contratar essas empresas privadas sem licitação, elas também poderiam ter irregularidades. Então, assim, você poderia contratar uma empresa, mesmo que ela tivesse alguma irregularidade que hoje impede ela de participar de um processo de licitação. Tá, então esses dois decretos extremamente polêmicos e que não deixam de ser um retrocesso na área de saneamento do país, fez com que, inclusive, várias empresas de saneamento caíssem no mês de abril por conta disso. E ontem à noite, angariado aí pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e a oposição, eles votaram a derrubada desses decretos, tá? Ou seja, não tem mais isso de contratar empresas sem licitação e empresas irregulares. Volta ao modus operandi normal. Tem que ter licitação, sim, e empresas com irregularidades não podem participar dos processos de licitação. Ok? Então isso hoje, essa votação que aconteceu ontem à noite, faz com que as empresas no setor de saneamento listadas na nossa bolsa ficassem extremamente positivas. A Sabesp, por exemplo, ela fica com quase 5% de alta. Então isso é um outro fator que impactou positivamente aí na nossa bolsa, e por isso ela fecha no positivo, e o nosso dólar levemente negativo, mas mais dentro da estabilidade do que qualquer outra coisa, ok? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, comentem aí se vocês estão gostando. Estou muito feliz de estar de volta, né, nessa semana de maio. Amanhã tem destaques da semana e um beijo para todo mundo. Tchau!